Bem-vindos a mais um podcast da UJLcast. Nosso episódio temos um convidado especial, deputado federal pelo Estado de Pernambuco e pelo Partido de Cidadania, Daniel Coelho. E temos meu amigo, também da UJL, ele é o líder responsável do núcleo do Acre, Isaú Paiva. Daniel, qual a importância de termos mais liberais no Nordeste atualmente na política? Primeiro, cumprimentar todo mundo, cumprimentar Isaú, cumprimentar você, Pedro, o pessoal da UJL, que está nos acompanhando aqui no podcast. É importante a gente realmente plantar semente do liberalismo no Nordeste. Eu diria que a gente tem um quadro ainda muito incipiente. Se você for para os mandatários hoje no Congresso Nacional, com muito boa vontade, a gente vai conseguir enquadrar aí 3 ou 4 como liberais em toda a região Nordeste. Tem vários estados, até estados grandes do Nordeste, onde não tem um parlamentar que defenda pautas liberais. Então, é um desafio grande para o Brasil, mas diria que é um desafio maior na região Nordeste, ainda mais depois do atual governo. É evidente que o governo Bolsonaro ele atrasou talvez em uma década o movimento liberal no Brasil. Tem uma frase célebre da política que diz o seguinte: explicou, perdeu. E a todo momento que a gente precisa explicar que o governo Bolsonaro não é um governo liberal, a gente já começou a perder porque a narrativa ela fica mais complexa. Né? E é evidente que o governo não é liberal, mas a confusão fica sendo feita na cabeça das pessoas pelo discurso que foi feito na campanha ou, às vezes, pela própria imagem do ministro Paulo Guedes. Então, sem nenhuma dúvida, é desafio imenso e eu acho que dobrado nesse momento pela atual conjuntura do governo Bolsonaro. Certo. Então, vou prosseguir com mais uma pergunta. Sobre o seu partido, né? O seu é do Cidadania, que é um partido que não tem uma origem liberal, né? Historicamente era um partido socialista. Então, eu gostaria de saber como foi que o Cidadania se tornou uma espécie de casa para os vários liberais. Como foi que ocorreu essa mudança no partido? O PPS, ele já vinha na sucessão do PCB, então realmente um partido de origem bem à esquerda, esquerda dogmática, e o PPS veio, antes mesmo da nossa entrada de existir Cidadania, ele veio passando por um processo de mudança. Foi um partido que fez oposição a Lula, então lá atrás é quando começa esse descolamento do PPS. Ele vai para a oposição a Lula, em primeiro lugar, em decorrência da corrupção. Esse é o primeiro elemento que descola o PPS do que é a esquerda tradicional brasileira. Mas depois o próprio PPS começou a revisar algumas de suas ideias e alguns dos seus princípios. Passou a ser um partido reformista, né, apoiando aí reformas na economia liberais. Então, você teve o partido apoiando a reforma trabalhista, as tentativas de reforma da Previdência, que a última que foi feita agora já era com Cidadania. Então, o PPS já vinha se reposicionando, né, apoiando candidatos mais do centro para centro-direita, né, então, nas últimas eleições, com apoio ao PSDB, que era o que a gente tinha no período. Então, havia uma transição no PPS. Quando a gente chega em 2018, a gente tem o fortalecimento dos movimentos sociais no campo liberal. Então, você tem o Livres, você tem movimentos de renovação, que talvez não tenham uma pegada ideológica, mas que também passaram a participar de forma mais próxima da política, como agora, o Renova. E esses movimentos eles começaram a interagir de uma forma muito próxima com o PPS. Foi quando eu fui convidado para ir para o partido, e naquele momento a gente trouxe algumas pessoas que vieram conosco, e o que foi conversado naquele momento é de que o PPS ele se transformaria no novo partido. É evidente, tendo a sua história, ninguém apaga o que foi feito no passado, mas com essas pessoas que vinham dos movimentos e liberais, faria-se um novo estatuto, um novo programa, absorvendo as ideias liberais. Então, o partido hoje é um partido que tem sociais-democratas, né, e tem também liberais convivendo em conjunto, diria até que com muito pouca divergência. Na resposta anterior, eu falei um pouco do atual governo. Acho que o atual governo, inclusive, aproximou liberais de sociais-democratas, porque você tem uma esquerda dogmática, atrasada, liderada pelo PT, contra a modernização do Estado, e criou-se esse novo polo conservador populista
ligado ao governo. Isso, inevitavelmente, até para acumular forças, fez com que sociais-democratas e liberais se juntassem, porque as divergências terminam sendo menores entre sociais-democratas e liberais do que os liberais quando se comparam a conservadores ou a própria esquerda tradicional brasileira. Então, hoje, o Cidadania é um partido que realmente convive aí com essas duas principais matrizes ideológicas, mas com uma pegada aí liberal em diversos assuntos. A gente, no Brasil, eu diria que a gente ainda não tem um partido liberal de fato. Essa jabuticaba brasileira de liberal na economia e conservador nos costumes, isso é uma aberração, né? Não é uma posição ideológica. Não dá para conviver em você ser liberal na economia, mas na vida do outro eu quero meter a mão. Eu não posso meter a mão no seu comércio, mas na sua vida eu meto. Então, isso dificulta um pouco até a formação ideológica da juventude de base. E acho que o Cidadania ele tem essa pegada progressista, que vem do PPS, juntando com os conceitos econômicos liberais, termina sendo hoje uma boa alternativa e há um processo de sucessão interna. O Cidadania ele conclui a sua fase de fundação, como foi programada em 2019, no ano que vem. Por que conclui no ano que vem? Apesar dele ter mudado de programa e de nome, a gente tinha mandatos de direção, tanto para a presidência nacional como para as presidências estaduais e municipais que estavam em curso. Isso não foi interrompido. Em março do ano que vem, esses mandatos todos se concluem. Então, você vai passar a ter no Cidadania a direção com a cara do Cidadania e não mais a direção do PPS dirigindo o Cidadania. Você vai absorver todas as pessoas que vieram dos movimentos e, porventura, a gente pode ter aí presidentes estaduais, presidente até nacional do partido, ninguém sabe como vai se dar o processo lá na frente, oriundo de movimentos liberais. A gente já tem hoje alguns parlamentares assumidamente liberais, como também dirigentes, né? Eu sou, por exemplo, presidente do partido aqui no estado de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, eu diria que quase a totalidade da direção do Cidadania ela tem uma pegada mais liberal. Pegando esse caminho de cidadania, queria dizer que meu tio-avô, William Jansen, ele foi um dos fundadores do PPS em 1992, junto com o Roberto Freire. Então, eu estou no partido para honrar ele também, e também porque o Cidadania também abriu, né, essa ala liberal, e foi um dos motivos também de eu entrar no partido. Conheço seu tio, William Jansen. Foi amigo do meu pai. Meu tio-avô. Ele é... Teu tio-avô, né? Alzheimer agora. Mas eu ainda lembro da história dele, da campanha que ele fez em Patos. Mas, enfim. Desde quando entrou na política, foi primeiro do Partido Verde, né? Do PV. Isso. Foi vereador pela cidade de Recife, né? Isso. E o senhor vem trazendo muitos critérios ambientalistas desde quando o senhor entrou na área da política. Você viu alguma coisa assim com o Ricardo Salles antes dele conseguir? Diante das besteiras que ele fez, se o senhor fosse convidado a ser ministro agora do ambiente, o senhor mudaria muita coisa? Com certeza mudaria muita coisa. Assim, eu não iria aceitar ser ministro do meio ambiente de Bolsonaro, né? Porque a agenda equivocada é dele. Então, eu acompanhei isso um pouco com Salles. Salles não entrou do jeito que ele saiu. Parece que o governo ele tem uma característica. E quem não muda para ficar com as opiniões radicais e anti-ciência termina saindo rápido. Então, Salles, para durar um pouquinho mais, adotou essa agenda antiambiental. Para mim, a coisa começa no debate cultural. Hoje, o governo faz uma narrativa de que a proteção ambiental ela é inimiga do desenvolvimento econômico, o que é, evidentemente, uma narrativa falsa, uma falácia. O equilíbrio ambiental ele, quando é alcançado, ele, evidentemente, é um impulsor, ou ele impulsiona o desenvolvimento econômico. Eu sempre deixo aqui está aqui atrás, quem está só ouvindo não vai ver, mas quem está vendo o vídeo, tem um tripé da sustentabilidade, que é um adesivo que fica aqui no meu escritório, que fala um pouco isso. O que é o conceito da sustentabilidade moderno? É o equilíbrio dos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, você precisa mudar a narrativa do governo. O governo precisa passar a dizer o seguinte: olha, quando eu equilibro o meio ambiente, eu dou oportunidade de crescimento econômico e eu dou equilíbrio social. Se eu saio devastando, como está ocorrendo na região norte do Brasil, a floresta amazônica, quem ganha dinheiro? Meia dúzia de pessoas. E
como é uma atividade legal, é um dinheiro que a gente não vê, não tem pagamento de imposto, não tem contribuição social, não tem geração de riqueza permanente. Então, eu tenho ali um problema ambiental com consequências sociais, mas também econômicas. Se a gente tivesse ali explorando de forma sustentável a região, a gente poderia ter impacto social positivo e também impacto econômico positivo. Então, a primeira coisa, evidentemente, é a abordagem, acabar com essa narrativa de que a defesa do meio ambiente ela é inimiga da sustentabilidade. A gente tem hoje dificuldade nas relações internacionais do Brasil por conta dessa narrativa. Eu nem diria que, na prática, tem tantas ações concretas do governo contra o meio ambiente. A coisa ela é tão estúpida que ela está mais na narrativa do que na ação real, o que é preocupante, porque você precisa se comunicar, você precisa falar com os outros países, mostrar a proteção ambiental como uma prioridade nacional. Isso, sem nenhuma dúvida, traz até boas consequências e oportunidades para as exportações. Há uma preocupação muito grande, até do setor agrário hoje, com a maneira como se comporta o governo na área do meio ambiente. Muito bacana. Isso é uma coisa que eu vivencio bem de perto, né? Porque, como eu moro aqui no Acre, é uma das áreas, né, que é muito visada por esse discurso, né? Inclusive, tem algumas cidades lá mais perto da capital que faz parte do arco do desmatamento. E tem muito esse discurso de que se desmatar a floresta vai ter desenvolvimento, mas ele até cola para algumas pessoas, mas para mim não, porque já é uma coisa que a gente vem percebendo nos últimos anos, principalmente desde 2017, que aumentou o desmatamento aqui e a gente continua pobre. É isso. O pobre não sai da pobreza com desmatamento. Você tem um ou outro que está explorando e ganhando grana. Muitas vezes o dinheiro não fica nem no Acre, ele vai embora. Esse cara que está derrubando... Justamente. E tem uns colegas seus de parlamento que são congressistas daqui do Acre, né? Que se beneficiam desse discurso, porque tem todo um lobby por trás e que, inclusive, participam do orçamento secreto e mandam o dinheiro do orçamento secreto para outros estados, que não seja daqui do Acre. Mas é interessante. Isso você vê assim, até na região norte, é onde tem mais apelo para esse discurso hoje anti-meio ambiente do governo, porque eles tentam criar uma narrativa como se houvesse pobreza na região norte porque a floresta está em pé, o que é uma mentira absurda, né? Não, uma coisa não se relaciona à outra, como você compare aí o testemunho. Você tem as áreas de desmatamento, elas vão crescendo e a população continua na pobreza. Então, é um discurso falacioso, mas que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Tem gente que me questiona, você faz um mandato com a pauta liberal e defende o meio ambiente, não há contradição, de forma alguma. O direito individual ele vai até o limite do direito da coletividade. Então, no momento que você não pode estar nessa lógica de que o liberal é cada um por si e a gente vive numa ilha cada um, a gente vive em sociedade. O movimento liberal ele não prega o fim da vida em sociedade, cada um com a sua, com a sua ilha, não é isso. Então, a devastação ambiental ela inclusive, algo que agride ao direito individual de cada um, de respirar, de poder viver de forma saudável, de ter equilíbrio ambiental nas cidades ou nas áreas rurais. Essa é uma pauta, sem dúvida, que volta com força no Brasil pelos erros de condução do governo atual. Exato. Eu vejo até que em alguns países a própria direita, não necessariamente a direita liberal, mas a direita, assim, mais tradicional, conservadora, inclusive defende pautas ambientais, porque eles viram que se não defenderem, vai ser todo tomado pelo outro lado. Aí, não há até um suicídio político, assim. Na Europa não tem, né? Uhum. A Alemanha, Reino Unido, você tem direita conservadora, né? 100% antenada com a pauta ambiental. Na verdade, esse conceito conservador brasileiro ele também é um conceito tosco, né? Quando você vai para os teóricos do conservadorismo, você vai ler Burke, você vai ler esse pessoal que falou de conservadorismo lá atrás, e você vê um pouco da história na Europa do conservadorismo. O conservador, na sua tese inicial, ele não é para ser contra o meio ambiente, para ser contra gay, não é essa a pauta conservadora. Você vê no Reino Unido a história do Partido Conservador lutando pelo direito civil da população LGBT. Então, isso é toda uma construção de um neopopulismo brasileiro, como se o conservadorismo
ele fosse, ele tivesse dentro dele essa coisa do conflito com as minorias. E conservadorismo não é você ter conflito com minoria. Na verdade, a grande diferença filosófica entre progressista e conservador é que o progressista quer revolução, quer mudança rápida, e o conservador quer a mudança gradativa e consensual. Então, não é sobre ser a favor de droga contra droga, ser a favor de aborto contra aborto, é sobre a maneira como a sociedade evolui e a velocidade da mudança. O Brasil, nesse sentido, é muito atrasado, porque quando apareceu um movimento conservador no Brasil, não foi de um conservadorismo clássico que defendesse mudanças graduais. Realmente um conservadorismo tosco que busca conflito com minorias e com os segmentos mais fracos da sociedade. É bem diferente, né? A política europeia e daqui, a gente só pensa em si, não pensa nas nossas ideias, né? É engraçado isso. E eu vejo que Pernambuco, o senhor participa muito do Levanta, né? Porque são 4 partidos. É o Cidadania, o PSDB, o PL, se não me engano, e outro que acho que é o Livre, eu não lembro muito bem. Mas eu vi que o senhor está sempre atuando agora no Sertão. E juntamente tem a Raquel Lira, que é uma pré-candidata ao governo de Pernambuco. O Levanta tá com o pé no apoio dela, à candidatura? O Levanta foi um movimento que foi feito para debater os problemas de Pernambuco, construir programa de governo, uma série de debates que está ocorrendo na pré-campanha, que encerra, inclusive, essa sua primeira fase na próxima quarta-feira, no último evento que ocorre em Jaboatão. Então, ele já rodou todas as micro-regiões do estado, teve no Araripe na última semana, já passou pelo Sertão Central, pelo São Francisco, teve em diversos municípios do Agreste, Mata Sul, Mata Norte e região metropolitana. A construção disso, a gente espera que lá na frente aponte para uma candidatura ao governo. Raquel hoje tem preferência nossa de cidadania, né? Ela tem uma gestão extremamente moderna e bem avaliada na cidade de Caruaru, é uma profissional exemplar, tinha uma carreira consolidada como procuradora, depois como policial federal, e abdicou, renunciou aos concursos que tinha feito para participar da vida pública. Uma pessoa limpa, que teve coragem de quebrar alguns paradigmas da velha política na sua atual gestão como prefeita. Então, acho que ela é a candidata que mais pode trazer para a gente esperança de mudança. A gente sabe que tem um quadro difícil, o cenário nacional ele pesa aqui no Estado, né? A gente tem um Estado que sempre deu expressivas votações a Lula, e a gente precisa de uma candidatura forte que, inclusive, saiba se posicionar dizendo a verdade e com firmeza dentro do quadro nacional para a gente poder disputar a eleição, porque não é uma eleição descasada, ela tem a ver também com a eleição nacional e com a eleição para presidente, e acho que Raquel, tanto de currículo como também de posicionamentos, apesar dela estar discreta nesse momento com seus posicionamentos nacionais, mas ela tem um histórico de defesa da democracia, de defesa dos princípios que a gente comunga. Então, a cidadania hoje pretende apoiá-la para o governo. Certo. Interessante aqui que o senhor já tem muitos anos de vida pública, né? Pesquisei aqui um pouco sobre o senhor. Eu gostaria de saber qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou nesses anos dentro da política. Aquele que o senhor olha assim e enxerga, cara, foi difícil, mas eu superei, não sei como, mas eu superei, basicamente. Olha, alguns. Eu vou até pegar 2. Tem um desafio que eu acho que foi uma vitória na área ambiental extremamente importante, e eu carrego isso comigo. Isso ocorreu na época que Eduardo Campos era governador de Pernambuco, Lula era presidente da República, tinha João Paulo, que era prefeito da cidade do Recife, do PT. Então havia todo um alinhamento ali à esquerda, e eu fui escolhido para ser líder da oposição na Assembleia. Me negaram na justiça, não assumi o cargo. Muito tumulto, o governador fazendo todo tipo de perseguição, e foi na época que eles tentaram instalar uma usina nuclear em Itacuruba. E a gente começou um movimento ali para que aquela usina não fosse instalada. É uma tecnologia que já é ultrapassada. Quando você olha na Europa, no primeiro mundo, no Japão, as usinas nucleares estão sendo substituídas por outras formas de energia limpa, e a gente ia para um caminho de retrocesso, e a gente conseguiu ali
mobilizar ambientalistas, a sociedade civil pernambucana, a ponto de, mesmo sendo, na época, todo um movimento no campo da oposição, a constranger tanto o então governador Eduardo Campos, que mesmo tendo maioria e altos índices de popularidade, ele terminou desistindo, ele não conseguiu prosseguir com a instalação, tanto que hoje a gente não tem essa usina nuclear em Itacuruba, o que poderia até ter contaminado aí todo o nosso Rio São Francisco, uma coisa bem perigosa à época. Esse eu considero como um desafio, mas acho que também, aí de todo esse processo, apesar de estar no 5º mandato, o desafio de ter sido eleito vereador na primeira eleição, sem dúvida a mais difícil de todas, ano de 2004, era um estudante e estava ali no começo da vida, uma eleição bem difícil, que é a eleição de vereador, e a gente conseguiu um engajamento da minha geração, das pessoas que eu tinha conhecido em época de faculdade, de colégio, incrível, com uma votação muito expressiva, exatamente nos bairros, nessa primeira eleição, bem concentrada nos bairros de classe média, onde a gente realmente conseguiu convencer a juventude, e sem essa primeira vitória em 2004, não haveria nada depois. Então, eu acho que esse, de todos os desafios, é o maior, porque é muito mais fácil você ser reeleito para um mandato do que você que nunca disputou eleição e sem estrutura, como eu não tinha na época de poder, nem prefeitura, nem governo do estado, nem governo federal apoiando, conquistar um primeiro mandato. Então, entre todas as campanhas e desafios, essa de 2004 com certeza é a mais marcante. Eu também pela campanha de 2020 pelo vereador. E vou ver se também eu consigo ser eleito na primeira vez como senhor. O senhor estava sábado agora. Vamos lá, você vai disputar a próxima, vereador? Vou tentar. Aqui pro Natal. Vamos lá. Morando aqui agora. Vamos lá, boa sorte. Eu vejo... o Rio Grande do Norte precisa. Obrigado. Aham. Opa. Vi que o senhor estava na confraternização dos livres. Não falei não. Eu vi que o senhor estava na confraternização do Livres com o JTL Pernambuco. E o senhor estava com um monte de nomes liberais. A juventude, né? Carla, Lion, Marco. E o senhor acha que eles conseguem, no futuro, trazer um nome forte para a política nacional? A gente espera que sim, né? Eu acho que essa coisa de estimular a participação da juventude dos... Oi, eu estou ouvindo. Tá bom o áudio aí? Tá? É extremamente importante a gente estimular a participação da juventude, de novas lideranças. A gente fez um trabalho muito bacana junto com Carla, né? Ela teve expressivas votações, infelizmente não está exercendo o mandato, mas a gente tem Marco, tem o Lion, que está hoje também aí pensando em disputar a próxima eleição. A gente espera que Pernambuco dê alternativas liberais para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para a Câmara de Vereadores na próxima eleição. Eu repito, são muito poucos os liberais com mandato no Nordeste. Essa pauta é árdua para uma região pobre. A gente ainda tem um pouco da sensação de que o liberalismo é uma coisa para rico, para classe média, e a grande maioria da população da nossa região é pobre. A gente tem 70% da população da região Nordeste ganhando menos de 2 salários mínimos, então não deixa de ser um desafio imenso. Eu espero que essa garotada em breve esteja aí ocupando espaço nas casas legislativas, tanto no parlamento dos municípios, nas vereanças, como também Assembleia e Câmara Federal. Então, esperança aí. E gostei eu acho que essa proximidade da UJL com o Livres, ela também tem um papel importante. Os movimentos liberais, de uma forma geral, eles, lógico, cada um vai ter sua pegada, vai ter sua diferença. É possível que discordem em um ou outro aspecto, mas a gente concorda muito mais do que discorda. Então, é muito importante que a gente ande junto para poder defender pautas e bandeiras comuns. Isso se faz essencial, até para a gente conseguir mostrar, porque para mim está muito claro hoje, quem está com Bolsonaro não é liberal. Então, assim, não dá para o cara que apoia Bolsonaro dizer que é liberal. E para a gente mostrar para a população que os liberais não estão com Bolsonaro, nós precisamos nos unir para formar um bloco, formar um time
que demonstre o seguinte: olha, essa galera aqui é a galera liberal que defende menos intervenção estatal, um Estado mais eficiente, mais ágil, as liberdades individuais. E nós nos contrapomos ao governo Bolsonaro porque ele é a antítese disso tudo. Se a gente não fizer isso em conjunto, termina colando, né, que esse governo é liberal, e aí esse sonho de ver pessoas bacanas como o Marco, como o Lion, como o Carla em Casa Legislativa pode ficar mais distante, porque essa confusão nos atrapalha e essa união ela pode ser aí uma saída. Então, foi muito legal o Livres e o JL juntos na confraternização, apesar de não ser um ato político, mas é um momento interessante. E ano que vem a gente tem conversado aqui e eu espero que a gente consiga fazer um evento liberal no Nordeste, com participação de JL, Livres, MBL e todos aqueles que queiram participar e defender a agenda liberal. Então, vamos tentar planejar isso aí. Eu espero que vocês, junto conosco, né? Isso tem que ser uma coisa coletiva para a gente conseguir realmente demarcar a diferença do que é o bolsonarismo, do que é as pautas da esquerda tradicional, socialista, e o que é a agenda liberal. Isso precisa estar identificado para que as pessoas entendam que há uma alternativa ao bolsonarismo e ao petismo. Só gostaria de pontuar que eu torço muito para que o liberalismo no Nordeste ressurja com força, né? Porque eu andei pensando um pouco sobre a história do liberalismo e teve muita gente massa no Nordeste, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, o Frei Caneca. Então, a história do liberalismo no Nordeste é muito massa. Sem falar da Confederação do Equador, né? Que se desse certo, a gente ia ter um país de primeiro mundo na América Latina. Então, eu torço muito. E uma das coisas que eu gosto do Livres, porque ele tem muita gente do Nordeste e ele resgata muitos liberais nordestinos. Então, eu já queria emendar com uma próxima pergunta, que é qual a importância do Livres no seu mandato, deputado? O Livres hoje, até pelo processo que a gente falou um pouco, eu diria que o Cidadania é um partido em transformação, né? Então, em alguns momentos, ou até na maioria deles, eu concordo com as posições do Cidadania, mas às vezes eu discordo. Então, às vezes, o Cidadania tem uma posição um pouco diferente daquilo que eu acredito. E o Livres termina sendo, em muitos momentos, um balizador e um prumo, uma orientação para o mandato. Eu acho que o Livres hoje ele é extremamente marcante. Eu procuro, nas votações importantes, ouvir a opinião do Livres. Então, são raros os momentos onde eu não convergi com voto igual ao Livres. Normalmente, meu voto termina sendo igual ao defendido pelo movimento. Então, acho que o Livres é importante realmente para ajudar a gente a formar uma opinião e eu termino tendo um espaço onde eu confio nas ideias que são propagadas. Então, procuro sempre estar ouvindo, lendo os pareceres e construindo também. O Livres ele tem uma função, como você falou, de pegar a juventude, porque aí já sai um pouco do parlamento, mas é parte também da nossa atividade política e do mandato. A gente está nas universidades, está nas escolas, tentar identificar novas lideranças, estimular novas lideranças, e o Livres ajuda porque ele tem uma agenda e uma pegada moderna, tem um apelo grande na pauta comportamental, que às vezes é a primeira a atrair o jovem. A pauta econômica ela é mais árdua, ela é mais complexa, e a pauta comportamental a gente compreende de forma muito rápida. Então, termina também ajudando a essa interação com a juventude. E hoje, o Livres aí tem parlamentares espalhados em diversos partidos, com um peso maior em dois, né? O Cidadania e o Novo terminam sendo os partidos que têm mais líderes livres, mas é um movimento suprapartidário que eu acho que está ajudando bastante a divulgar e difundir o liberalismo no Brasil. Mas qual a dificuldade da aprovação da cannabis medicinal? Não, sempre fui a favor. Cannabis medicinal na verdade, assim, eu digo que é um falso tema polêmico, porque não dá para ter polêmica com autorização para utilização de remédio. Se você quiser ter uma polêmica, você vai discutir o recreativo, mas o medicinal, eu diria que é algo elementar. Então, sempre fui a favor. Logicamente, não era uma pauta que estava em curso no Brasil, então não era presente na minha atuação. No momento que ela entrou no parlamento, eu busquei participar da comissão para poder atuar de forma mais direta e defender os pacientes que precisam da utilização do cannabis, da cannabis, do óleo de cannabis. A gente conseguiu aprovar na comissão, como vinha dizendo, então foi aprovado lá.
Nós temos voto para aprovar no plenário, mas o maior desafio para se tornar lei é o atual presidente, que diz que veta a matéria. Então, é meio que um jogo aí de contar tempo. Ir avançando, passar do plenário da Câmara, entrar no Senado, mas não vale a pena finalizar a matéria antes do fim do atual governo. Dar essa chance de Bolsonaro vetar para fazer populismo em cima do assunto, acho que é um caminho que termina atrasando a modernização da legislação brasileira sobre cannabis. A gente teve, inclusive hoje, decisão da Anvisa, mais uma vez reforçando a autorização para a utilização do óleo, mas infelizmente o óleo importado. O 399 hoje eu diria que ele é mais sobre a produção no Brasil e o barateamento do óleo do que necessariamente a permissão para usar, já que pelo quadro atual a gente sabe que já tem algumas decisões judiciais que terminam a permitir. Eu diria que o caminho do Brasil terminará sendo uma modernização da sua política de drogas, não pelo Congresso Nacional, mas termina sendo por jurisprudência, por decisões que vêm sendo tomadas em cima de princípios constitucionais e que terminam fazendo com que a legislação vá avançando, tanto que a gente tem decisões judiciais e Anvisa, todas no mesmo sentido, para autorização da utilização da cannabis medicinal, o que diria, já hoje eu acho que presente em praticamente todos os países democráticos do Ocidente. Quando você vai à Europa, Estados Unidos, Canadá, a utilização medicinal da cannabis já é realidade em todo canto. O Brasil, é evidente, ainda está bem atrasado com a legislação arcaica no que se refere à questão de cannabis. Certo. O que eu acho que realmente seja uma pena, assim, eu até entendo a controvérsia por trás do uso recreativo, né? Mas do uso medicinal, para mim, deveria ser tratado como qualquer outro remédio. É isso, não tem... O Tilex é um opioide. Ele é produzido na mesma origem da produção da heroína. Então, cara, como é que eu permito um derivado da heroína ser utilizado? Você compra Tilex em qualquer farmácia e eu não posso ter uma medicação que a origem é da maconha? Isso é, sem dúvida, um retrocesso imenso. Agora, o mundo está avançando. Eu sei que o nosso tempo de vida é curto e a gente quer as coisas resolvidas de forma imediata, mas é muito evidente que, em breve, a legislação brasileira ela vai estar parecida com a legislação do mundo ocidental, de forma mais ampla, até saindo um pouco da questão medicinal e indo para uma legislação mais moderna no que se refere a cannabis como um todo. E é isso que a gente está percebendo, Europa, Estados Unidos, vai terminar chegando aqui. Eu sei que a ansiedade é para que a gente avance mais rápido, mas vai terminar chegando. Sim, sim. Eu também imagino que essa é uma das coisas que, querendo ou não, com o tempo vai acontecer. E eu espero que ocorra logo, porque apesar de já ter jurisdição, né, permitindo, ainda tem muita insegurança jurídica, né? E também é custoso, às vezes, a pessoa entrar na justiça, tanto de tempo quanto de dinheiro, em alguns casos, para conseguir o remédio. Isso. E o preço mesmo. Hoje você tem um remédio importado, você tem CBD importado da Suíça, mas custa R$2.000 um frasquinho de óleo de CBD. Quer dizer, um negócio fora do padrão de renda do brasileiro. Poucas pessoas podem estar pagando isso. Então, tem muito a ver com preço hoje em dia também. Além de a gente ver quase toda semana alguém pedindo vaquinha para comprar um medicamento que aqui no Brasil é caríssimo, só porque tem 1 grama ou 2 gramas de cannabis. Exato. Acho que isso não é só uma pauta liberal, mas uma pauta humanitária, né? Porque a gente deixar que as pessoas não tenham o seu remédio, porque aqui é proibido, é totalmente contra a vida da pessoa. Uma coisa, vocês falaram um pouco do Livres, nessa discussão da cannabis no Congresso Nacional, ficou bem nítido para quem acompanhou. Os parlamentares liberais, e especificamente os que são filiados ao Livres, foram os que mais debateram a questão da cannabis medicinal. A esquerda, que se diz progressista, ela terminou se escondendo. Então, poucos parlamentares da esquerda assumiram a pauta e os que colocaram realmente a cara foram parlamentares com pegada liberal. Então, foram esses os deputados que foram para cima, que debateram, que discutiram. Eu tive uma atuação lá marcante, o deputado Calero, o deputado Alex Manente, o deputado Mitrô do Novo foi outro que se destacou bastante nessa discussão.
Então, veja que os parlamentares liberais terminaram tendo mais coragem e altivez no tema da cannabis do que os parlamentares da esquerda, né, que se colocam aí como esquerda progressista, o que é uma coisa que precisa ser divulgada, porque terminam eles faturando os votos dentro do ambiente universitário, da juventude, como sendo eles os defensores da pauta mais moderna ou progressista, quando, na verdade, na hora que tem a polêmica, eles se escondem ou se acomodam, e os liberais é que terminaram indo para cima e assumindo o debate e a discussão. Já seguindo nesse tema também, eu gostaria de perguntar se o senhor tem alguma preferência por algum modelo, agora já não no uso, agora para o uso recreativo. Se o senhor observa no mundo algum modelo que seria bom copiar, obviamente, adaptando à realidade brasileira, porque eu vejo que tem muita gente de esquerda que prefere o modelo uruguaio, que tem mais centralização do poder, no caso da venda da cannabis. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem algum modelo como... Assim, aparentemente, pelo que a gente tem de experiência, os Estados Unidos e Canadá avançaram mais, né? Você tem algumas coisas na Europa, mas acho que os americanos conseguiram, apesar deles não terem uma legislação nacional, as legislações são locais, mas eles conseguiram potencializar os benefícios econômicos do mercado. Então, quando você vê o mercado que foi criado no Colorado, na Califórnia, você vê uma geração de emprego absurda. O PIB da cannabis nos Estados Unidos, só o PIB da cannabis, é maior do que o PIB de Pernambuco e do que o PIB de 17 estados brasileiros. Então, é um PIB parecido com o PIB da Bahia, que é um estado grande, de 16 milhões de habitantes. Total das riquezas do estado da Bahia, os Estados Unidos está fazendo hoje só com a produção de cannabis. Então, eu acho que esse modelo que estimula, de uma certa forma, o empreendedorismo e os novos negócios, ele termina sendo mais adequado para que você tenha, talvez, um dos principais benefícios da regulamentação do mercado, que é você poder gerar empregos longe da marginalidade. Realmente, o modelo uruguaio ele é travado e ele não gerou esse boom de empregos, de oportunidades, como a gente vê acontecendo na América do Norte. Então, eu diria que aí entre alguns estados americanos, Califórnia, Canadá, terminam nos dando melhores exemplos do que outros países sobre a utilização de cannabis. É realmente algo absurdo, né? Ele é só uma legalização, já muda completamente a economia do país. Uma coisa que eu acompanho muito a sua atuação dentro da Câmara, desde quando o senhor criticava, quando o senhor era do PSDB, criticava a atuação de Dilma, e o senhor também está criticando aqui agora a péssima atuação do governo Bolsonaro. Qual foi, acho que uma dificuldade maior de conseguir apoio dos outros candidatos a votarem não a PEC da precatória e também do fundo eleitoral? Olha, o precatório foi a máquina do governo, né? O governo operou na máquina pesada para cima para poder aprovar setores da oposição. Porque é o seguinte, tem gente na oposição a Bolsonaro que, se tivesse no governo, faria pior do que essa PEC dos precatórios. Então, por exemplo, você vê o PT do Senado votou a favor da PEC dos precatórios, mesmo sendo oposição. Não dá para a gente dizer que o PT é governista. Mas por quê? Se Lula fosse presidente, eles fariam pior. Esse calote no precatório, abrir crédito sem lastro, gastar o dinheiro que não tem, isso é tudo que o PT fez ao longo dos tempos. Então, na verdade, eles ficaram até animadinhos, porque a derrubada do teto de gastos, eles iam fazer de todo jeito. Se já podem, eles acham que a eleição está ganha, então se eles já podem pegar na frente com isso derrubado, para eles melhor. Juntando essa parte da esquerda que aprovou com a máquina do governo moendo, eles conseguiram a maioria para aprovar a PEC dos precatórios. O fundo eleitoral, aí a gente sabe que com certeza, cada um lutando pelo seu umbigo, pelo seu interesse individual em detrimento do coletivo. A gente ainda teve uma votação grande, eu nem achei que nós íamos ter, tivemos 130 e poucos votos, terminou sendo muito, contra o aumento do fundão, mas lamentavelmente a gente foi derrotado. O que é pior, e pega um pouco, Pedro, do que você falou aqui com a gente no começo desse nosso podcast, é o seguinte, quando você olha esses 136 votos, eles estão em número reduzido na região norte-nordeste. Então, os que votaram contra
estão mais concentrados nos grandes centros do Sudeste. Então, deputados de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco, nós somos 25 deputados federais, apenas 4 votaram contra. Veja como, né, a coisa... E dos 4 que votaram contra, né, acho que só tem eu que defendo uma agenda liberal, os outros nem defendem a agenda liberal. Né? Tem gente da esquerda, tem pastor, quer dizer... então, há uma ausência realmente de parlamentares. Aqui em Pernambuco, eu falo sem medo de dizer que entre os 25 deputados federais e os 3 senadores não tem ninguém, excetuando-se, eu acho que não tem ninguém que defenda a agenda liberal no Estado. É uma coisa impressionante, né? Você não ter na Câmara Federal nem no Senado alguém que assuma uma pauta assim. E é o quadro um pouco do Nordeste. Você vai observar essa votação do fundo, você vai ver que foi no Nordeste o buraco para o aumento do fundo. Aqui a quantidade de parlamentares que votaram contra foi muito pequena. Eu realmente vi isso, até procurei que os candidatos que votaram... O candidato não, né? Os deputados que votaram a favor, realmente é um absurdo, né? Quase todos os deputados votarem a favor, além do veto, né? Do fundo eleitoral, que 5,7 bilhões, né, de dinheiro público vai agora ser para partidos fazer campanha. Eu acho isso realmente um absurdo. E com um desvio imenso, né? A gente sabe que esse fundo eleitoral ele é desviado, tem muita corrupção, você viu o escândalo na última eleição de candidaturas laranja que receberam fundo, né? Porque uma coisa é alguém disputar uma eleição e não ter voto, outra coisa é o cara receber 200, 300 mil e não ter voto. O dinheiro foi desviado realmente, né? Então é algo inaceitável. Eu tenho que fazer a campanha com a regra do jogo que a gente tem. Mas, deixando uma linha de coerência, eu votei a favor do financiamento empresarial, fui derrotado, isso lá atrás, ainda era Dilma, então a gente perdeu a votação do empresarial, porque era uma sequência. Queria-se acabar o empresarial para poder entrar no financiamento público. Votei contra a criação do público, votei contra os aumentos de fundo ao longo da vida, mas, infelizmente, a gente chega numa eleição onde essa termina sendo a regra única. As regras hoje para o financiamento privado são extremamente restritivas. Você só pode doar até um limite pequeno na pessoa física, e a experiência própria do que a gente viu do último pleito, quem fez doação para pessoa física terminou depois sendo intimidado. Bateu Receita Federal, Polícia Federal, TSE pedindo informação. Então, o cara que fez uma doação, 10 mil, 15 mil, valores razoáveis, não estou falando de milhões, depois o cara receber cartinha da Receita Federal para explicar a doação, o cara não faz doação nunca mais. Então, além de criar-se restrição para as doações privadas, a gente ainda teve um ambiente de fiscalização pós-eleição que intimida quem fez doação a repetir. Então, o Brasil vai num caminho extremamente complicado, porque além do gasto público desproporcional, isso termina sendo também uma força que é dada a esses donos de partido aí do Centrão. Os caras sentam em cima de milhões e milhões de fundo e a partir dali criam uma fidelidade com suas bancadas para que eles, dando ordem, os parlamentares votem. Então você criou aí uma fidelidade partidária não pela ideologia, mas pelo dinheiro, né? É o toma lá da cá do dinheiro para a eleição, o que é péssimo para um país. O ideal é que a gente tivesse fidelidade de posição nas bancadas pela ideologia dos partidos e não porque tem um mafioso sentado ali na direção partidária, literalmente comprando voto com dinheiro público. Sim, essa votação foi uma das coisas que me deixou realmente triste, porque aqui no meu estado não teve um que votou contra. Tá vendo aí? Ninguém, todo mundo votou a favor, e os que não votaram a favor faltaram no dia, para não ter que votar. É triste, né? Mas, enfim. Na verdade, até o cara que não votou até ajudou a gente, tá? Porque como a mudança era derrubada de veto, então eles precisavam do voto. O cara que não apareceu, ele até ajudou. Mas você vê, o cara não apareceu, provavelmente, não sei nem quem é o quadro aí. Estou falando sem saber quem são as pessoas. Sim. Mas é o seguinte, esses partidos do Centrão fazem uma pressão imensa no cara. Se você votar, vai ter retaliação. Então, os caras terminam faltando para poder não ter a retaliação partidária. É um quadro muito triste. Aí, como a gente vê, região norte e nordeste foram poucos que tiveram a coragem de botar a cara e votar contrário. Certo. Então, falando sobre
Falar um pouco sobre 2022 agora. A gente percebe que tá tendo uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Domingo agora o Lula se encontrou com o Alckmin, parece que vai formar chapa. Então, eu gostaria de saber se o senhor apoia, se o senhor apoia alguém ou se o senhor vê alguém forte para bater de frente na eleição majoritária para presidente contra os dois extremos. Eu, com certeza, não votarei em Lula e em Bolsonaro, já fiz questão de deixar isso público com muita clareza, e a gente está buscando o candidato. Na verdade, eu até vou dizer, vou confessar aqui algo que não sei se já disse em público, mas eu tinha uma preferência pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Torci muito para que ele vencesse as prévias, acho que era, numa eleição, eu costumo dizer o seguinte, você pode até ter um deputado que se aproxime 90% do jeito que você pensa. Mas presidente, são 4, 5 candidatos, você não vai ter um cara 90% pensando igual a você. Mas se você tiver um cara mais de 50%, eu diria que já é muita coisa para uma eleição majoritária. E eu via no Eduardo Leite um cara onde eu tenho muita, assim, onde eu concordo com muitas pautas que ele defende, eu acho que ele teve muita coragem no governo dele. Infelizmente perdeu a prévia do partido, né? Então reduziu um pouco as nossas alternativas. Na prática, hoje, a gente tem poucos nomes, né? A coisa está afunilando. Eu defendo uma unidade desses nomes que nos restam. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem nesse ambiente aí mais ao centro a candidatura no Cidadania da Alessandro Vieira, a gente tem Simone Tebet no MDB, tem João Dória no PSDB e tem Moro pelo Podemos. Tem também Luiz Felipe Dávila no Novo. Eu gostaria de ver esses 5 sentados numa mesa. O melhor vai para presidente, o outro faz composição para vice e a gente vai para cima. Porque, pô, de um lado, você tem Bolsonaro com o governo, com o Centrão. Ele fez uma aliança potente com o Centrão, né, com a máfia brasileira, está toda com ele. E Lula fazendo alianças também à esquerda, agora trouxe Alckmin para tentar trazer um pouco ao centro. Se a gente não se une, a chance da gente ir para o segundo turno é pequena. Eu vejo Lula com um tamanho razoavelmente consolidado, então acho que ele está no segundo turno, mas a segunda vaga, Bolsonaro não está garantido. Se houver o mínimo de unidade entre esses 5 candidatos, não vamos sonhar que os 5 se juntem, mas se dos 5 se juntarem 3, talvez já seja o suficiente para a gente tentar, numa chegada, passar Bolsonaro para o segundo turno e dar uma alternativa ao Brasil. Como eu disse, não vai ser nunca alguém perfeito que a gente concorde totalmente, mas esses 5 candidatos com certeza são melhores do que Bolsonaro. Eu tenho nenhuma dúvida disso. Tebet, Alessandro, Luiz Felipe, o Dória ou Moro, eles são melhores. Podem ter defeitos, podem não ser exatamente o que a gente quer, mas todos eles seriam opções melhores do que Bolsonaro para ir ao segundo turno e enfrentar Lula. Uhum. Eu vejo que vocês, deputados federais de cidadania, estão tendo reuniões, né? Já tiveram com o Moro, acho que o senhor não participou, mas estava lá o Lex Manente, Rubens Bueno, os deputados, e eu acho que o senhor teve agora com o João Dória, né? Isso. Vocês batem muito nessa junção da terceira via entre os candidatos? A gente teve com o Alessandro, nós já recebemos 3. Alessandro, recebemos o João Dória e recebemos Moro. Eu não tive com o Moro, não é por nenhum problema com ele, não. É porque eu não estava em Brasília no dia, tá? Só para deixar claro, não é uma preferência de um em detrimento do outro. Até liguei para ele, falei com ele. Eu tive com o Dória semana passada e o que eu disse a ele é o que eu estou dizendo aqui a vocês. Olha, eu espero que vocês se juntem. Assim, eu espero que a gente tenha uma unidade, que vocês se sentem, se juntem e que a gente una forças. Então, é isso que eu espero para esse momento. A gente tem um candidato dentro do Cidadania, um pré-candidato lançado que é Alessandro. Então, até o momento, na verdade, ele é o candidato nosso. Lá na frente, se tiver composição, melhor para o Brasil e a gente tenta defender uma pauta comum. É isso que eu tenho dito a todos eles. Disse a Moro, disse a Dória e disse a Alessandro, os 3 que estiveram comigo. Faz algum tempo que eu não me encontro com o Luiz Felipe Dávila, né? Me encontrei na época que nós dois éramos do PSDB e não falei com Simone Tebet recentemente também, mas se encontrar vou dizer a mesma coisa. Eu espero a unidade aí desse campo político. Certo. Eu também acho que, eu acredito que é o que vai acontecer, que chegando mais perto da eleição, eles vão ter a maturidade, né, de todo mundo ver que unidos são mais fortes e que é preciso unir forças em uma pessoa, né? Eu acho que isso vai acontecer mais perto da eleição.
E tem também um que está correndo por fora, mas não está correndo por fora ao mesmo tempo, que a gente sabe que ele é muito bem articulado, que é o Ciro Gomes. Então, gostaria de saber se você ouviu o apoio que o Cabo Daciolo, o saudoso Cabo Daciolo, fez ao Ciro Gomes, o que o senhor gostaria de comentar sobre? Mas eu não coloco o Ciro Gomes nesse campo porque, na verdade, ele, do ponto de vista ideológico, ele é mais atrasado do que Lula, né? Ele consegue ser mais atrasado do que Lula. Ciro, o padrão eu brinco o seguinte, o Bolsonaro, ele virou negacionista e um terraplanista na área da saúde. E até em outros aspectos também, coisa de vacina e tal. Ciro Gomes é um terraplanista da economia, né? Ele defende, o cara é contra a autonomia do Banco Central, ainda defende um Estado promotor de desenvolvimento, teses que foram ultrapassadas pelo tempo mesmo, pela ciência, quer dizer, um negócio que não funcionou em canto nenhum. Então ele é extremamente atrasado. E não conseguiu marcar uma posição diferente de Lula. Você vê que não tem um assunto que ele discorde de Lula. E por isso desapareceu. Um cara que já disputou 3 eleições presidenciais, nesse momento, ele está aí com um dígito nas pesquisas, 4, 5, 6, 7%, não passa disso. Eu acho que é um que já foi, esse não cresce. E até arrisco dizer, tá? Acho que ele não chega na eleição, acho que ele não é candidato. Acho que ele apoia Lula no primeiro turno, porque, independente dele querer disputar ou não, o possível eleitor dele já pulou para Lula, alguns outros talvez caminhem para o centro, mas o cara que é mais fiel a ele, eu acho que já está pulando para Lula, então acho que ele vai terminar com Lula já no primeiro turno, e eu realmente tiro ele desse nosso campo, porque aí sim, entre os 5 que eu falei, de Tebet a Luiz Felipe, eu acho que a gente tem alguma identidade ideológica, mas com o Ciro não tem nada, então não dá para eu considerar ele no campo nosso, porque não tem nenhum tipo de convergência. Naquela coisa de tentar buscar mais de 50%, com o Ciro vai dar muito pouco. A única convergência que eu tinha com o Ciro é quando ele chamava Lula de ladrão, mas essa semana ele já disse que Lula não é mais ladrão e que ele nunca tinha dito isso. Então, não tem nem 10% de convergência a mais. Pois é, Ciro Gomes, ele é o cara que defende tudo aquilo que já foi testado e deu errado, né, no Brasil. Não é como se a gente nunca tivesse tido um projeto nacional de desenvolvimento. A ditadura foi isso, né? Pois bem, a ditadura, os programas do Juscelino Kubitschek, enfim, teve muito da política econômica do Brasil até a redemocratização foi isso. Isso. Nós tivemos isso aí por 50. Getúlio Vargas. Na verdade, o programa de Ciro é extremamente atual. Se a gente tivesse em 1922, há 100 anos atrás, Exato. Porque ele está bem antenado com o que aconteceu há 100 anos atrás no mundo, não com o que está acontecendo agora. Então, uma pegada bem atrasada, mas eu acho que é uma carta fora do baralho, realmente. Ele perdeu o espaço por completo. Tudo pra ele é no Ceará, né? Ah, mas meu Ceará não é assim. Ah, mas meu Ceará é o melhor na economia, na educação. A mamãe dele é o Ceará. Nada contra o Ceará, e ele até tem alguns resultados no Ceará interessantes, mas assim, a posição dele para a seleção de presidente está equivocada, não tem caminho. Mas realmente a gente precisa construir uma outra alternativa, essa não vai ser. E o Cabo Daciolo é para coroar, que é tudo um jogo de oportunismo, né? Porque vem um cara aí completamente bizarro, com uma linha. Ciro se diz progressista, o Cabo Daciolo com uma linha que nega o Estado laico, então, assim, você vê que é uma coisa realmente de quem já está completamente perdido. Então, vamos encerrando aqui já, né? Porque o senhor pediu tempo e o tempo já passou 3 minutinhos só. Mas eu quero agradecer a participação do Daniel Coelho, muito obrigado. Também agradecer a ajuda do Isaú, aqui nas perguntas, aqui no podcast. E a você que está nos ouvindo aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui no Deezer. A gente agradece muito você estar ouvindo aqui nosso episódio. Então, vamos encerrando aqui. Daniel, quer dar algumas últimas palavras? Só agradecer a você, Pena, agradecer a Isaú, agradecer a todo mundo que faz a UJL, a todo mundo que participa de Movimento Liberal pela oportunidade, e eu espero que a gente consiga aí fazer um evento bem bacana no começo do ano, um evento no Nordeste liberal, e eu espero que você volte aqui para visitar a sua terra. Exalta um pouquinho longe no Acre, mas seria bacana se você pudesse vir também.
Algum dia, Claro. algum dia ainda vou ter que ir para Recife. Dizem que as praias são bem bonitas. Um abraço, obrigado, boa noite a vocês.